Boa tarde, meu nome é Alana Costa Pocente, eu sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Esse seminário faz parte do segundo ciclo de seminários online do LabFísica. Para a discussão dessa semana, eu trouxe um artigo da Proteomics que foi publicado em julho de 2020, intitulado Identificação de alto rendimento de proteoma de intestino médio de rótulos prolixos revela um sofisticado maquinário hematofágico. Então, começando pela parte da introdução, o rótulos prolixos é um vetor Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Esse inseto possui como hábito alimentar a hematofagia, e é a partir disso que ele se contamina com Trypanosoma cruzi. O intestino médio do rótulos prolixos garante a digestão de grandes quantidades de sangue, e é muito importante no desenvolvimento do tripanosomatídeo. A alimentação com sangue induz mudanças na fisiologia do triatomínio e também a migração do parasita através do trato digestivo do inseto, onde é exposto a diversos fatores estressantes, como mudanças de temperatura, pH e estresse proteolítico. Uma análise feita por Ribeiro et al. Em 2014 analisou o transcriptoma do trato digestivo de rótulos prolixos e tornou possível caracterizar genes cuja transcrição é alterada após o consumo de sangue, permitindo também a descrição dos principais grupos de proteínas envolvidos nesse processo. Então, com base no artigo que eu citei no slide anterior, o trabalho que eu trouxe para essa semana, ele pretende validar em nível de proteína as informações biológicas já obtidas a partir do transcriptoma do trato digestivo, fazendo assim uma identificação funcional de proteínas do intestino médio do inseto. Com isso, pretende-se conhecer um pouco mais sobre a fisiologia do vetor, além de destacar a complexidade e a importância do aparelho digestivo. Caminhando então para a parte de materiais e método, eu trouxe esquemas porque eu achei que fosse ficar um pouco mais fácil de explicar e entender do que a forma de texto. Então, os insetos eles foram mantidos a 28 graus Celsius, umidade de 60 a 80%, com fotoperíodo 2 horas claro e 2 horas escuro. Em relação à dissecação e preparação, eles utilizaram dois grupos de insetos. Um grupo em jejum, em que a última alimentação havia sido feita 3 semanas antes da dissecação, e um grupo de insetos alimentados, em que a última alimentação tinha sido feita 6 horas antes da dissecação. Para cada grupo, eles utilizaram 5 insetos e fizeram 3 replicações. O intestino médio anterior, que eu vou me referir como AM, e o intestino médio posterior, que eu vou me referir como PM, foram separados, lavados com solução salina tamponada e armazenados. Todo o processo ocorreu em temperatura baixa, para conseguir preservar da melhor forma possível as proteínas. Em relação à extração de proteínas, essas amostras foram separadas, intestino médio anterior e intestino médio posterior. Foi utilizado o sobrenadante por centrifugação para fazer a quantificação de proteínas a partir da albumina de soro bovino. Para a preparação para a espectrometria de massa, eles utilizaram tampão de Lise, iodocetamida e HEPES. As amostras sofreram a ação, primeiro, de 1 micrograma de LIC por 4 horas a 37 graus Celsius
e em seguida por 1 micrograma de tripsina, na mesma temperatura durante o período da noite. A digestão ela foi interrompida adicionando ácido trifluoroacético a 1%. A mistura de peptídeos resultante foi purificada, foram secos e ressuspensos para serem analisados por espectrometria de massa. A análise dos dados de espectrometria foi realizada utilizando o software MaxQuant. Espectros foram pesquisados contra proteínas de inseto no banco de dados de referência UniProt SwissProt. As proteínas foram quantificadas pelo algoritmo MaxLFQ, integrado no mesmo sistema. Uma análise de dados adicional foi feita, realizada com o software Perseus. Também fizeram uma caracterização funcional e classificação dessas proteínas. As proteínas que foram identificadas foram correlacionadas com o banco UniProt-KB. Isso permitiu identificar categorias de ontologia de genes, identificação, IDs, funções moleculares, famílias de proteínas, localizações subcelulares, processos biológicos, peptídeos de sinal, peso molecular, modificações pós-tradução e IDs vector-base. A classificação de proteínas foi então realizada de acordo com a hierarquia de ontologia genética. As proteínas de interesse para a hematofagia foram pesquisadas no transcriptoma de acordo com o trabalho de Ribeiro et al. Eles também fizeram um ensaio de atividade de catepsina D. Então, para isso, foi utilizado um substrato fluorogênico. Então, as amostras de proteínas que continham catepsina D iriam clivar esse substrato sintético e assim liberaria uma fluorescência, que então ela poderia ser quantificada usando um leitor de placa de fluorescência. Também foi avaliada a atividade da enzima na presença de um inibidor. No caso, eles utilizaram a peptidatina A. A atividade proteolítica foi continuamente mensurada por 90 minutos. Vamos começar a falar um pouco mais sobre os resultados que o trabalho obteve. Este estudo proteômico no intestino médio de rótulos prolixos permitiu a identificação de 1.471 proteínas no AM e 1.132 proteínas no PM, que foram identificadas com pelo menos 2 ou mais peptídeos exclusivos. Esse resultado corresponde a cerca de 11% dos produtos gênicos do inseto do genoma, que previu 15.456 genes putativos que codificam para proteínas. A partir disso, eles fizeram uma classificação dessas proteínas. A figura 1 mostra as categorias de proteínas identificadas de acordo com as suas funções moleculares. Infelizmente, na imagem não dá para ver muito bem a legenda das cores, por ser muito grande ficou um pouco pequeno. A mais abundante é a função catalítica, tanto no AM quanto no PM, tendo destaque para as hidrolases. A segunda classe mais representada foram as proteínas com atividade de ligação, seguidas por proteínas com funções estruturais, reguladoras, transportadoras e reguladoras da tradução e transcrição. Esse perfil também foi identificado em outros insetos, como na mosca de tsetse. Proteínas de funções desconhecidas são altamente representadas, compondo 35% de todas as proteínas identificadas no AM e 32% das proteínas identificadas no PM. A figura 2 divide as proteínas em categorias de acordo com o nível biológico. A categoria mais abundante são as proteínas relacionadas a processos celulares, seguidas de processos metabólicos e componentes de organização celular ou biogênese. Com isso, o trabalho concluiu que as proteínas identificadas têm uma atividade catalítica que parece ser vital para a sobrevivência do inseto. As proteínas choque térmico, ou HSPS, possuem função importante na proteção celular, garantindo o correto desdobramento de proteínas, minimizando a agregação e auxiliando na estruturação de proteínas. Foram identificadas 12 HSPS no AM e 10 no PM. Das proteínas identificadas no AM, com exceção de uma HSP90 e uma HSP70, as outras foram também identificadas no PM.
O estudo notou que o nível de transcrito de HSP nem sempre está relacionado com o nível de expressão da proteína. Algumas HSPs identificadas no trabalho não correspondem ao transcriptoma, bem como algumas proteínas identificadas no transcriptoma não foram encontradas nesse trabalho. A HSP70 é a mais amplamente estudada, com uma resposta ao calor e muitos outros estressores. Foi relatado que o knockdown do HSP70 em rótulos prolixos resulta em uma alteração significativa nas respostas fisiológicas a uma refeição de sangue. Nesse caso, os insetos morrem prematuramente após a alimentação com sangue, apresentando uma alteração na digestão e uma redução no metabolismo de energia e resposta imune. Isso sugere que as proteínas são necessárias não apenas para responder ao estresse térmico, mas também para desencadear eventos relacionados com a digestão de sangue, provavelmente ativando vias de sinalização correspondentes. Seguindo pela ordem do artigo, eles falam primeiro de inibidores de proteases, para depois falar das proteases em si. Então, acredita-se que os inibidores de protease sejam expressos no intestino médio de rótulos prolixos, devido à sua importância na manutenção da fluidez do sangue ingerido no trato digestivo do inseto, inibindo assim a atividade heterombina, que é envolvida no bloqueio da cascata de coagulação. A expressão dessas proteínas no intestino médio também pode desempenhar um papel na interação com patógenos adquiridos pela alimentação sanguínea. O transcriptoma do trato digestivo de rótulos prolixos mostrou 11 proteases inibidores com domínio casal conservados transcritos. Nesse estudo que eu estou relatando para vocês, eles identificaram 6 inibidores de protease no AM e 3 deles são compartilhados com o PM. 3 dos inibidores de serina protease encontrados no AM não foram identificados no transcriptoma intestinal de rótulos prolixos. As proteases são enzimas extremamente importantes para a digestão de hemoglobina. Nesse trabalho, foram identificadas 27 proteínas com ação proteásica no AM e 29 no PM. O transcriptoma do trato digestivo de rótulos prolixos revelou a presença de 15 catepsinas D transcritas. Apesar do número de isoformas transcritas de catepsina D identificadas no transcriptoma intestinal fosse idêntico no AM-PM, seus níveis de expressão foram indubitavelmente mais elevados no AM. Esse padrão mostra o maior número de isoformas de aspartil-proteases no AM e o maior número de cistenil-proteases no PM. Isso foi observado tanto no transcriptoma intestinal e no presente estudo. As outras proteases identificadas nesse trabalho são carboxipeptidases, metaloproteases e dipeptidases. A atividade de catepsina D foi mensurada em insetos alimentados. O gráfico da figura 3 relaciona a fluorescência relativa com o tempo, que foram 90 minutos. No gráfico, a barra com um círculo são amostras do AM, com losango PM, quadrado AM mais peptidatina A, que é o inibidor que eles utilizaram, e X PM mais peptidatina A. A figura ela mostra que ambos os estratos de proteína AM e PM possuem sim atividade de catepsina D, e que essa atividade é aumentada ao longo do tempo. A atividade das enzimas no AM é maior do que observada no PM para a mesma quantidade de proteínas. Isso sugere que a digestão de sangue pode começar no AM, um órgão que era considerado apenas um depósito de sangue. Na imagem, a gente também observa que as amostras que estavam com o inibidor não tiveram atividade. Por fim, o último tópico dos resultados é a desintoxicação em enzimas antioxidantes. A digestão do sangue resulta na liberação de muitas moléculas M, o que pode levar ao estresse oxidativo. Os triatomíneos desenvolveram estratégias para eliminar esses produtos tóxicos
por cristalização do M em hemozoína, juntamente com uma ampla gama de enzimas antioxidantes atuando no trato digestivo. Nesse trabalho, foram identificadas 40 proteínas antioxidantes no intestino médio anterior e 37 no intestino médio posterior. Essas enzimas são produzidas para a proteção dos tecidos do inseto e ou a presença de patógenos. Isso foi observado em casos de infecção de rótulos prolixos por Trypanosoma rangeli e de Steatoma infestam após infecção por Trypanosoma cruzi. O artigo também relata que os rótulos prolixos possuem um maquinário enzimático antioxidante mais diversificado e sofisticado. Essa tabela ela está em 2 momentos do artigo, mas eu particularmente achei mais interessante colocá-la na apresentação ao final dos resultados como se fosse um resumo de tudo que esse trabalho conseguiu identificar. Então, ela divide as classes de proteínas e o número de proteínas encontradas no AM e PM. Apesar do trabalho ter focado em proteínas choque térmico, inibidores de proteases e enzimas relacionadas com a desintoxicação e antioxidantes, nessa tabela ele também enumera proteínas relacionadas com transporte e metabolismo de carboidratos e lipídios, lipocalinas e também proteínas relacionadas com o sistema imune. Eu dei esse nome ao slide, maquinária digestiva, porque é um termo muito usado durante o trabalho, eles citam algumas vezes esse termo, e eu achei que resume bem o que o trabalho quis mostrar, o que o trabalho quis trazer. Por fim, temos a conclusão do artigo e algumas considerações finais. Os dados obtidos nesse trabalho são complementares aos dados de transcriptoma do trato digestivo de rótulos prolixos relatados por Ribeiro et al. Em 2014. O artigo cita que há uma fraca correlação entre o transcriptoma e o intestino médio do proteoma em termos de número de isoformas expressas. Algumas explicações que eles dão para isso é a regulação pós-transcricional e de tradução, diferença de meia-vida de RNA mensageiro, turnover de proteínas, e além disso, eles também citam que o proteoma muda rapidamente ao longo do tempo. Então, pequenas diferenças no tempo também podem explicar o que foi observado nesse estudo. Partindo para algumas considerações mais pessoais, apesar de achar o artigo muito interessante, principalmente porque ele faz uma correlação com outro artigo, então achei muito interessante essa comunicação, né? Mas eu senti um pouco de falta de um pouco mais de imagem, um pouco mais de tabela. O artigo acaba sendo muito texto e em alguns momentos você fica meio perdida, meio cansado durante a leitura. Além disso, algumas informações que eu considerei relevantes para conseguir entender melhor o artigo só foram citadas no final, o que de primeira atrapalhou um pouco o entendimento. Muito obrigada pela atenção e pela paciência, e fica o convite para nos acompanhar em nossas redes sociais.